Minha irmã bloqueou meu filho com o braço e disse: "Esta mesa é para crianças bem comportadas." A filha dela já estava sentada, rindo. Eu não discuti. Peguei nossos casacos e fui embora. Naquela noite, cancelei a casa de inverno de $9.000 que eu tinha reservado para a viagem da família. 2 dias depois, ela mandou mensagem: "Que horas a gente faz o check-in?" Eu sorri e respondi. Na manhã do último Natal, minha filha Zoe acordou radiante, pulando pela sala como se fosse o melhor dia da vida dela. Ela tem 9 anos e ainda acredita em magia, mesmo fingindo que não. Meus pais tinham nos convidado para a ceia de Natal, como sempre, embora algo parecesse estranho naquele ano. Eu só não sabia o que ainda. O presente da Zoe, de mim, estava embrulhado em 3 camadas de papel do Frozen. Quando ela rasgou o papel e viu o iPhone novinho dentro, ela congelou e depois olhou para mim como se não acreditasse que era real. A alegria no rosto dela fez cada noite extra de trabalho valer a pena. Eu tinha configurado tudo: contatos, jogos, senha, tudo. Ou pelo menos eu achava. Ela apertou o botão de ligar e a tela acendeu. Então ela franziu a testa. "Mamãe, quem é essa?" Eu olhei para o telefone. Não era o papel de parede que eu tinha colocado. Era uma foto da minha irmã Clary, do marido dela Greg, dos 2 filhos deles e da Zoe, num churrasco no quintal de alguns anos atrás. Eu nunca tinha enviado aquela foto para eles. Nem lembrava de tê-la salva. A Zoe não entendeu. Só achou estranho. Peguei o telefone e comecei a mexer. Todo o resto parecia limpo. Nenhuma foto, nenhuma mensagem, nenhum contato, apenas um evento no calendário para aquele dia, às 16 horas. Jantar na casa da Clary. Estava salvo sob um Apple ID que eu não reconhecia. A conta tinha sido acessada poucos dias antes, mas o único dispositivo conectado a ela era aquele. Não fazia sentido. Eu comprei o telefone lacrado. Até conferi o recibo para garantir que era novo. No começo, pensei que talvez eu tivesse cometido algum erro. Que tivesse me confundido durante a configuração. Mas então, às 12h10, recebi uma mensagem da minha mãe: "Oi, Grace. Mudança rápida de planos. Vamos manter algo pequeno este ano. A Clary vai receber os sogros. A gente faz algo semana que vem, talvez. Te amo." Eu só fiquei olhando. A mensagem era calma, casual, mas nós já estávamos arrumadas. A torta estava esfriando na bancada. A Zoe tinha me ajudado a fazer na noite anterior, como fazemos todo ano. Li a mensagem 3 vezes antes de dizer qualquer coisa. A Zoe não fez perguntas. Ela só ficou sentada à mesa da cozinha com o iPhone nas mãos, passando pelas telas vazias. Eu disse que a gente ia dar um jeito, talvez ir ao cinema. Eu não conseguia contar a ela o que realmente estava acontecendo. Às 16h03, eu abri o buscar iPhone. Eu ainda tinha o compartilhamento familiar conectado ao telefone novo dela e ainda não tinha removido a configuração antiga. Abri a localização e o sinal apareceu bem na minha frente, a casa da Clary, a mesma onde ela dizia que não estava acontecendo nada. Eu não fui lá na hora. Esperei 2 horas. Juntei os papéis de presente, servi uma taça de vinho e me sentei no sofá. Depois, embalei a torta, pedi para Zoe pegar o casaco e fui de carro. O carro dela estava na garagem. O dos meus pais também. A luz da varanda estava acesa. Pela janela da frente, dava para ver as luzes de Natal enfeitadas no corrimão da escada e alguém, talvez a filha da Clary, correndo pela casa com um vestido vermelho brilhante. Quando a Clary abriu a porta e me viu ali, com a Zoe e a torta, ela congelou. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei o iPhone. Foi aí que o Greg veio furioso. A voz dele subiu antes mesmo de eu entrar. Alguns segundos depois, meu pai apareceu tentando baixar o tom e manter a paz. Minha mãe ficou atrás dos dois, em silêncio. Eles nem sequer tentaram negar. A Clary nunca olhou nos meus olhos. Eles sabiam que eu ia descobrir. Só não acharam que eu apareceria ali. E definitivamente não imaginavam que eu levaria aquilo tão longe quanto levei depois. Eu não levantei a voz. Não gritei nem forcei a entrada.
Fiquei parada na soleira, com o telefone em uma mão e a torta na outra, observando o pânico se espalhar entre eles. O Greg foi o primeiro a explodir. Marchou direto na minha direção como se eu tivesse arrombado a porta. Exigiu saber o que eu estava fazendo ao estragar o Natal deles. Disse que eu estava fora de linha. Disse que aquela era a casa da Clary, as regras da Clary. Minha mãe apareceu no corredor em seguida, já balançando a cabeça, como se quisesse me apagar dali. Todos pareciam culpados, mas ninguém queria admitir. Fiz apenas uma pergunta. Não foi para o Greg, nem mesmo para Clary. Perguntei ao meu pai, a única pessoa daquela família que costumava ser neutra, ou pelo menos fingir melhor, de onde veio o telefone? Ele gaguejou. Vi ele olhar para Clary e depois para minha mãe. Ninguém respondeu. A Clary mudou o peso do corpo, como se só quisesse acabar logo com aquilo e seguir em frente. Perguntei de novo, de quem foi a ideia de dar para minha filha um telefone usado e fingir que era novo, com um convite no calendário para um jantar que ela nem deveria saber que existia? Ainda assim, nada. A Zoe segurava a torta o tempo todo. Não disse uma palavra, só olhava para o Greg com os olhos arregalados, provavelmente tentando entender quem ele tinha se tornado de repente. Eu pedi com cuidado para ela voltar para o carro e esperar. Ela saiu sem fazer uma única pergunta. Ela é esperta. Ela sabia. Assim que a porta se fechou atrás dela, olhei de volta para minha família e disse que no dia seguinte eu iria à Apple, que denunciaria o aparelho e rastrearia o Apple ID. Foi aí que o caos começou. O Greg deu um passo à frente, com o rosto vermelho, gritando que eu estava sendo dramática e fazendo cena na frente das crianças. Meu pai tentou puxá-lo para trás. Minha mãe ficou ali, de braços cruzados, completamente em silêncio. A Clary finalmente falou, disse que tinha sido só um erro, que eu estava exagerando tudo. Ela ainda teve a coragem de sugerir que talvez a Zoe tivesse entendido tudo errado. Eu não respondi. Apenas me virei e fui embora. Em vez de ir para casa, levei a Zoe a uma lanchonete 24 horas. Ela comeu panquecas e tomou leite com chocolate. Eu a vi dar risada com o chantilly em forma de boneco de neve. Sorri, mas não estava realmente ali. Minha cabeça já estava trabalhando. 3 dias depois, descobri exatamente o que tinha provocado tudo. Minha prima Jane ligou e disse, meio nervosa, Ei, você sabia que a Clary surtou depois de ver a Zoe no jornal? Foi aí que tudo fez sentido. A Zoe tinha sido reconhecida por ganhar um prêmio regional de ciências. A escola dela recebeu uma verba por causa disso. Ela apareceu no jornal, sorrindo na frente do projeto. Era algo grande. Eu não tinha contado a ninguém da família porque sabia exatamente como a Clary funcionava, mas aparentemente a Jenny comentou na foto no Facebook, marcando eu e a Zoe. Isso bastou. A Clary viu. E, pelo visto, naquela noite na casa dos meus pais, ela perdeu o controle, reclamando que eu estava pressionando a Zoe, que isso não era saudável e que criança precisava ser criança. Depois veio a parte que realmente definiu tudo. Ela disse que não queria que os filhos dela se sentissem inferiores no Natal. Que não era justo fazer da Zoe o centro das atenções de novo. Essa foi a palavra que a Jenny usou. Então a Clary disse aos meus pais para manter tudo discreto naquele ano. Nada de grande reunião, só ela e os sogros. Meus pais, covardes como sempre, concordaram. Simples assim, eu e a Zoe fomos excluídas do Natal. Fiquei um dia inteiro digerindo aquilo. Depois abri meu aplicativo do banco. Não disse nada a Clary. Não avisei. Apenas cancelei o pagamento automático. Nos últimos 12 meses, eu vinha pagando o aluguel dela. $3.200 por mês. Desde que o Greg foi demitido e eles precisaram de ajuda para continuar no mesmo bairro por causa da escola das crianças. Nunca contei a ninguém, só fiz em silêncio. Ela disse que precisaria só por alguns meses. Já tinha passado um ano. Quando o próximo aluguel venceu e o pagamento não caiu, a Clary me mandou mensagem dizendo que devia ter sido algum erro do banco. Deixei-no lido. Algumas horas depois, ela mandou outra mensagem, dessa vez menos educada. No fim da tarde, ela me ligou 4 vezes. Ignorei todas.
Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da minha mãe: Grace, eu sei que você está chateada, mas isso é desnecessário. Você pode, por favor, não tornar as coisas mais difíceis para sua irmã? Nenhuma menção a Zoe. Nenhum pedido de desculpas. Nem sequer um reconhecimento do que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que isso não ia se resolver sozinho. Eles não achavam que tinham feito nada de errado. Para eles, eu só estava sendo emotiva, exagerando, dificultando as coisas. Mas eu ainda não tinha terminado. Se eles achavam que eu tinha complicado, ainda não tinham visto nada. A Clary não perdeu tempo. 3 dias depois do pagamento do aluguel falhar, ela me mandou um e-mail enorme, cheio de referências vagas sobre como famílias passam por fases difíceis e sobre como ela tinha ficado magoada com a forma como eu tinha lidado com tudo. Ela terminou com uma frase dizendo que a culpa não era da Zoe, o que, sinceramente, me irritou mais do que todo o resto. Como se a Zoe tivesse tropeçado por acaso em um prêmio que não merecia. Como se a Zoe fosse a causa de todo o rompimento. Eu não respondi. No dia seguinte, o Greg me mandou uma mensagem curta. Sem cumprimento, sem pontuação, você precisa consertar isso. Eu bloqueei o número dele. Naquela semana, o grupo da família, que eu não abria desde a véspera de Natal, começou a explodir de mensagens. Minha mãe postou uma foto dos filhos da Clary com uma casa de biscoito de gengibre. Alguns parentes comentaram com emojis de coração. Então meu pai acrescentou, tão orgulhoso desses anjinhos. Verdadeiro espírito de equipe. Eu saí do grupo. Não muito depois, a Jenny me ligou. Disse que estava levando um gelo da Clary por ter me contado a verdade. Depois, ela soltou a próxima peça do quebra-cabeça. Pelo visto, meus pais tinham planejado que todos os netos dormissem na casa deles naquele fim de semana, como uma pequena tradição pós-natal. Mas agora a Clary tinha dito que não queria a Zoe lá. Disse que não queria lidar com a tensão. Falou para minha mãe que preferia que fossem só os filhos dela e o Lucas, o filho do nosso primo. Quando minha mãe concordou de novo, aquilo foi o limite para mim. Eu não contei nada a Zoe. Só disse que os planos tinham mudado. Ela não perguntou o motivo, mas eu via que ela sabia que algo estava errado. Parou de falar tanto da escola. Ficava quieta quando eu perguntava sobre os desenhos dela. E uma noite, peguei ela mexendo naquele iPhone de novo, voltando sempre para a tela de bloqueio, como se esperasse que algo novo aparecesse. Peguei o telefone e joguei dentro de uma gaveta. Não aguentava mais olhar para ele. Enquanto isso, a Clary estava desmoronando. Sem o dinheiro do aluguel, ela e o Greg começaram a se virar como podiam. A Jane ouviu de uma amiga que trabalhava com a administração de imóveis que o proprietário já tinha emitido um aviso. A Clary postou um story vago no Instagram sobre pessoas que te apunhalam pelas costas, mas sorriem na sua frente. Mas isso não foi o que mais me atingiu. O que realmente me abalou foi a rapidez com que meus pais viraram porta-vozes dela. Meu pai me ligou primeiro, tentando argumentar, dizendo que a Clary estava passando por dificuldades, que eles estavam tentando manter a família unida. Perguntei se ele lembrava quem tinha sustentado a Clary durante o último ano. Ele respondeu, a gente só está tentando superar isso. Depois foi a vez da minha mãe. Disse que a Clary estava envergonhada, mas não sabia como pedir desculpas. Disse, esta família precisa de você, Grace. Eu fiz uma pergunta simples. Você realmente concordou em excluir sua única neta do Natal? Ela ficou em silêncio. Depois disse, não foi bem assim. Aquilo foi resposta suficiente. A partir dali, tudo começou a rachar. Saí da viagem em família que tínhamos planejado para a primavera. Cancelei o chalé alugado que estava no meu nome. A Clary me mandou mensagem em menos de 20 minutos, então você vai mesmo estragar tudo para todo mundo agora? Cresce. Eu bloqueei ela também. Depois, os convites para festas de aniversário começaram a parar, aos poucos. Primeiro o do filho da Clary, depois o da filha da minha prima Melissa. A exclusão silenciosa, gradual. Ninguém na família disse nada. Ninguém perguntou por que a Zoe não estava aparecendo. Ninguém checou como estávamos, exceto a Jenny.
Ela ficou por perto, disse que se sentia assistindo a um acidente em câmera lenta e não conseguia desviar o olhar. Ela me perguntou se eu pretendia perdoá-los. Eu disse que não. Isso não era sobre perdão. Era sobre limites, sobre traçar uma linha e mantê-la. Sobre garantir que a Zoe nunca, jamais, pense que ser boa em algo significa ser punida por isso. E, ainda assim, eu não tinha terminado. Ainda não. Porque me lembrei de outra coisa. Em março passado, a Clary me pediu para ser coassinante da inscrição da Lucy numa escola particular. Disse que era só uma formalidade, algo sobre faixa de renda e aumentar as chances de aprovação. Eu tinha esquecido completamente disso, mas nunca tinha retirado meu nome. E, de repente, percebi que ainda havia um último fio para cortar. Liguei para a escola numa terça-feira de manhã e disse que precisava me retirar como coassinante dos documentos de matrícula da Lucy. A mulher ao telefone pareceu surpresa. Dava para perceber que aquilo não acontecia com frequência. Ela perguntou se algo tinha mudado e eu disse que sim. Disse que eu precisaria enviar o pedido por escrito, o que fiz dentro de 1 hora. Na tarde de quarta-feira, a inscrição já estava em análise. Na sexta de manhã, a Clary me ligou de um número que eu não reconhecia. Ela nem tentou ser educada. Só disse: "Que diabos você fez?" Eu desliguei sem dizer uma palavra. 2 horas depois, recebi uma mensagem do Greg. "Você realmente acha que isso conserta alguma coisa? Acha que é melhor do que todo mundo?" Bloqueei de novo. Outro número, dessa vez. Naquela noite, levei a Zoe ao nosso restaurante favorito. Depois, fomos para casa fazer pipoca. Ela quis reassistir aquele filme de Natal em animação com o boneco de neve abominável. Foi a primeira vez, em semanas, que eu a vi realmente relaxar. Ela se aconchegou ao meu lado, meio dormindo antes mesmo do filme acabar. Na manhã seguinte, abri a porta de casa para pegar o jornal e havia um envelope sobre o capacho. Sem selo, sem caligrafia, sem nome. Dentro, estava a mesma foto do iPhone da Zoe, a Clary, o Greg, os filhos deles e a Zoe, tirada num churrasco de família anos atrás. Só que, desta vez, alguém tinha desenhado um X preto e grosso sobre o rosto da Zoe. No verso, estava escrito: "Aproveite sua vitória. Espero que sua filha aprenda como é perder em breve." Fiquei parada na porta por um bom minuto, com o coração disparado. Verifiquei as câmeras do corredor. Nada. Ninguém tinha ido até a porta naquela noite, e a entrada do prédio ficava trancada depois das 10 da noite. Era sutil, mas era uma ameaça. Guardei a foto numa gaveta, a mesma onde eu tinha enfiado o iPhone. Não contei nada a Zoe. Nem contei a Jenny. Mas algo mudou depois daquilo. Eu já não me sentia com raiva. Eu me sentia focada. Na segunda-feira, a Jenny ligou, falando baixo, como se estivesse compartilhando um segredo de estado. A Clary e o Greg tinham tirado a Lucy da escola particular. Não conseguiam pagar a mensalidade sem ajuda financeira e, pelo visto, a Clary tentou blefar algum tipo de plano de pagamento, mas deu errado. Disseram a eles que a Lucy teria que terminar o ano letivo em outra escola. Não tinham plano B, só caos. E agora a Lucy iria se transferir para a mesma escola pública da Zoe, a mesma que a Clary já tinha chamado de educação a no mínimo aceitável. Mas isso não foi o que mais me atingiu. Mais tarde, naquela tarde, recebi uma mensagem direta no Instagram da Lucy. "Por que a minha mãe está te culpando por tudo? O que aconteceu?" Ela tem 12 anos. Presa no meio de algo que não criou. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo, mas não respondi. O que eu poderia dizer? Que a mãe dela se voltou contra a própria sobrinha porque não suportava ver o filho de outra pessoa brilhar. O silêncio na família ficou mais alto naquela semana. Convites para festas de aniversário pararam de chegar. Minha mãe não me mandou nenhuma mensagem. Nem meu pai. Eles começaram a fazer aquela coisa de postar fotos antigas da família no Facebook com legendas do tipo: "Algumas pessoas vêm e vão, mas família é para sempre." A Jenny continuava me mandando capturas de tela com comentários sarcásticos. E então, justamente quando eu começava a achar que o pior já tinha passado, meu pai apareceu na minha porta sem avisar. Ele parecia menor.
De algum jeito, como se alguém tivesse tirado o ar dele. Não pediu para entrar, só ficou ali e disse que queria esclarecer as coisas. Eu deixei ele falar. Ele me contou que a Clary e o Greg provavelmente iam se mudar para a casa deles. Disse que tudo tinha saído do controle. E então, quase como se não conseguisse evitar, ele deixou escapar. Disse que não tinha sido só ideia da Clary manter a Zoe fora do Natal. Que minha mãe tinha sugerido isso. Que ela disse que talvez fosse melhor assim, para evitar tensão competitiva. Foi aí que eu soube que nunca foi só a Clary. Meus pais foram cúmplices desde o começo. Perguntei a ele se a Zoe sequer tinha sido mencionada em algum dos planos de Natal deles. Ele não respondeu, apenas ficou olhando para o chão, como se talvez ele se abrisse e o engolisse. Fechei a porta atrás dele quando foi embora e fiquei sentada ali. Não era luto. Era clareza. Mas eu ainda não tinha terminado, porque 3 dias depois recebi uma carta de uma agência de monitoramento de crédito. Aparentemente, alguém tinha tentado abrir um cartão de crédito no meu nome, com meus dados completos, nome legal, endereço, data de nascimento, tudo. O pedido foi sinalizado e recusado por inconsistências, mas o aviso chegou mesmo assim. Eu nunca tinha feito aquela solicitação. Apenas 2 pessoas fora dos bancos tinham acesso a esse nível de informação pessoal. Uma delas era Clary, de quando eu a ajudei com os formulários da escola da Lucy. A outra era minha mãe. E, assim, o jogo mudou. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha encarando aquele alerta de crédito como se fosse algum tipo de prova final. O pior é que eu nem fiquei chocada. Depois de tudo o que tinham feito, aquilo parecia inevitável. Então, fiz o que precisava ser feito. Liguei para a agência de crédito, denunciei a tentativa fraudulenta, congelei meu crédito e troquei todas as senhas que consegui lembrar. Tirei meus arquivos antigos do depósito e conferi os formulários que eu tinha enviado em nome da Clary no ano anterior. E lá estava, uma cópia digitalizada de uma declaração de imposto que listava nossos 2 nomes e todas as informações relevantes. Pensei em registrar um boletim de ocorrência. Eu tinha o suficiente para abrir uma investigação, mas algo me segurou. Não foi pena, nem hesitação. Foi estratégia. Porque, no momento em que eu fizesse aquela ligação, não haveria volta. Então esperei. 2 dias depois, recebi um e-mail do proprietário do prédio da Clary, um cara chamado Vic. Ele disse que estava entrando em contato porque a Clary tinha me listado como contato de emergência. Ela não pagava o aluguel havia mais de 30 dias, e eles estavam iniciando um processo formal de despejo. Ele queria saber se eu iria intervir, como tinha feito antes. Fiquei olhando para o e-mail por 1 minuto inteiro e então respondi: não entre em contato comigo novamente. Ela não conta mais com o meu apoio. Remova minhas informações imediatamente. Sem despedidas, sem assinatura. Acho que foi a primeira vez que realmente caiu a ficha para Clary de que eu não voltaria atrás. Na noite seguinte, recebi uma ligação da minha mãe. Não atendi. Depois ela mandou mensagem: precisamos conversar. Eu não fazia ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Por favor, não destrua sua irmã. Aquela palavra de novo, destruir. Como se eu tivesse estado com um machado na mão o tempo todo. Algumas horas depois, vi algo inesperado. A Clary fez uma publicação no Facebook. Um longo texto público sobre traição familiar, falsa generosidade e pessoas que fingem ajudar só para te punir depois. Sem citar nomes, mas nada sutil. As pessoas começaram a comentar, algumas com uma simpatia vaga, outras com perguntas confusas. Alguns compartilharam publicações do Greg sobre ver as pessoas mostrarem suas verdadeiras cores. Eu permaneci em silêncio, mas a Zoe percebeu a tensão. Ela perguntou por que não ia mais à casa da vovó. Eu disse a verdade. Não toda, apenas o suficiente. Expliquei que algumas pessoas não estavam sendo gentis e que aquele não era um lugar onde precisávamos estar naquele momento. Ela assentiu e voltou aos desenhos. Então algo mudou. A Clary e o Greg se mudaram para a casa dos meus pais. A Jenny confirmou. Disse que a mãe dela encontrou os 2 no mercado. Viu o Greg discutindo com alguém no estacionamento. A Clary fingiu que não a reconhecia.
Em poucos dias, meus pais começaram a ligar de novo. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois os dois juntos. Cada mensagem era mais desesperada que a anterior. Isso não é saudável. Você está dividindo a família. Podemos, por favor, sentar e conversar como adultos? Não deixe o dinheiro destruir seu relacionamento com a sua irmã. Essa última me fez rir. Então veio a gota d'água. Recebi uma ligação da escola da Zoe. A orientadora queria falar comigo sobre uma situação envolvendo outra aluna. Aparentemente, a Lucy vinha dizendo a outras crianças que a Zoe era maldosa e se gabava demais. Houve algumas discussões em sala, um incidente no refeitório em que a Zoe acabou sentada sozinha. Ainda não era algo grave, mas já era o suficiente. Marquei uma reunião com a escola e depois sentei com a Zoe para explicar o que estava acontecendo, com calma, sem culpar ninguém. Ela não chorou. Não perguntou por quê. Só disse uma coisa: eu não quero ser como eles. Naquela noite, abri um documento em branco e escrevi tudo. Cada transferência bancária, cada pagamento de aluguel, o telefone, a tentativa de cartão de crédito, a retirada da escola, as ameaças. Guardei tudo. Não porque eu pretendesse publicar, mas porque queria a verdade inteira em um só lugar. Depois fiz a única coisa que ainda não tinha feito. Liguei para meu advogado. Não para prestar queixa, ainda não. Apenas para iniciar o processo de retirar legalmente a Clary de qualquer coisa ligada ao meu nome, para proteger a Zoe, para deixar tudo à prova de falhas. E, por fim, bloqueei todos os últimos números. Meus pais, a Clary, o Greg, até os primos que gostam de jogar dos dois lados. Eu não terminei por rancor. Terminei porque o incêndio já tinha consumido o suficiente. A próxima vez que ouvi falar da Clary não foi por ela nem pela minha mãe. Foi pela Jenny, que me mandou um print. Era uma vaquinha online. A Clary tinha criado um GoFundMe. O título era: Ajude-nos a reconstruir uma família destruída. A Clary publicou com uma foto dos filhos sentados na varanda da casa dos meus pais, com expressões solenes e cuidadosamente ensaiadas. A legenda embaixo me deu um nó no estômago. Ela escreveu sobre como tinham sido expulsos de casa, como alguém em quem confiavam tinha virado as costas para eles, e como estavam tentando se manter à tona pelo bem das crianças. Ela nunca mencionou meu nome, mas nem precisava. As pessoas sabem ler nas entrelinhas. Fiquei olhando aquilo por um bom tempo, rolando os comentários. Metade eram desconhecidos oferecendo orações e doando 10, 20, 50 dólares. Mas alguns eram da família, primos com quem eu não falava havia meses. Minha tia Val, até a irmã do Greg, a mesma que um dia me pediu indicação de emprego e chorou quando eu disse que não podia ajudar. A Clary tinha transformado em arma a única coisa que ainda lhe restava, a narrativa. Eu não respondi publicamente. Não contei o meu lado. Não postei prints nem fiz uma campanha de resposta. Mas também não fiquei parada. Primeiro, denunciei a vaquinha por informações falsas. Enviei documentação pelo sistema de denúncias da plataforma mostrando que o despejo da Clary não tinha sido causado por nenhuma tragédia, apenas por falta de pagamento do aluguel. Que eu tinha sido listada como contato de emergência sem o meu consentimento e que ela tinha criado deliberadamente uma história falsa para gerar comoção. 2 dias depois, a vaquinha desapareceu. A Jenny confirmou que a Clary perdeu acesso ao dinheiro. Não era muito, talvez algumas centenas, mas o suficiente para doer. O suficiente para ela saber que eu estava atenta. Então veio o efeito dominó. O Greg ligou para Jenny bêbado uma noite e disse que eu tinha arruinado a família dele. Disse que eu era vingativa, que a Zoe ia acabar igual a mãe, amarga e sozinha. A Jenny desligou na cara dele. 2 dias depois disso, recebi uma carta pelo correio. Não era da Clary, nem dos meus pais. Era da Lucy. Escrita à mão, com caneta roxa, em papel de caderno pautado. Ela dizia que não entendia por que tudo tinha acabado daquele jeito. Que sentia falta da Zoe. Que a mãe tinha mandado ela se afastar, mas que ela não queria. Ela escreveu: Eu sei que você está brava, mas eu ainda posso ser prima dela? Chorei lendo aquilo, não porque tivesse me amolecido, mas porque me lembrou que o dano se espalha mais longe do que a gente imagina.
Que, às vezes, as pessoas que tentamos proteger acabam precisando proteger outras. Eu não respondi. Fiquei dias com aquela carta. Então, numa manhã calma de domingo, juntei tudo: o iPhone, a foto, a carta, os documentos, os alertas de crédito e tranquei tudo numa caixa. Depois tranquei essa caixa num depósito. E foi isso. Nenhum confronto final, nenhum pedido de desculpas, nenhuma ligação dramática da minha mãe implorando para eu ir ao almoço de Páscoa. Só silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia paz. Troquei meu número. Fechei o antigo e-mail da família. Bloqueei todas as contas que tentaram puxar a Zoe para o caos deles. Parei de enviar presentes de aniversário. Recusei todos os convites de casamento que chegaram por amigos em comum. Não apareci quando o pai do Greg morreu. Não fui à festa de aposentadoria da minha mãe. Com o tempo, eles pararam de tentar. E, se você está se perguntando se algum dia senti culpa, a resposta é não. Porque quando a sua família decide que a luz do seu filho é algo a ser disputado, quando decide que excluir é uma forma aceitável de controle, quando chega ao ponto de transformar a sua bondade, seus limites e o seu silêncio em armas, vingança não é colocar tudo abaixo. É ir embora enquanto eles ainda estão segurando os fósforos.